Vivendo a solidão como uma transição. É claro que experienciar a solidão já tem toda uma conotação de algo doloroso no nível da alma, alguma coisa que dói em nós. Eu falo bastante, né, e eu sinto que, sinto não, eu sei que eu sou hoje uma representação de alguém que traz a bandeira da solitude. Mas ao mesmo tempo todos nós sabemos bem como é se sentir só no pior sentido da palavra. A solitude talvez seja uma conquista, né? Com o passar do tempo, principalmente do autoconhecimento. Quando você passa a validar as suas ações, aqueles lugares que você gosta de estar, aquilo que você gosta de fazer. Para alcançar a solitude, você precisa já ter percorrido um caminho. Mas a solidão está aí para todo mundo. Eu não sei vocês, mas eu experimentei, né, a solidão muito antes de compreender como eu poderia transformá-la em solitude. E o que eu quero provocar no nosso papo, nesse episódio, não é exatamente uma transição da solidão para a solitude, mas eu vou ousar juntar essas duas, entende? No mesmo lugar, enfim, o mesmo aspecto aqui, o mesmo ponto, e entender como que a gente faz uso disso, do estar só, como uma transição para quê? E aí cada um vai entender onde está fazendo, para onde está indo, né? E é sobre isso que a gente vai se debruçar nesse episódio de hoje. Um fato é, a gente experiencia a solidão. Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. E o que que faz essa diferença? O que que faz isso ser bom para mim ou quando que isso se torna ruim para mim? Mas mais do que a solidão, a gente também experiencia a sociabilização. E de igual modo, ela também, às vezes ela é boa para nós e às vezes ela é ruim para nós. E o nosso crivo, o nosso critério de compreender se essa solidão ou se essa sociabilização está me fazendo bem ou está me fazendo mal, às vezes está um pouco quebrado. E o que que faz isso estar quebrado, isso tá tipo funcionando, é justamente esse repertório com a nossa própria alma, né? Esse repertório de auto-investigação, de auto-escuta, de tempo de qualidade com a gente mesmo também. Sobre isso que nós iremos conversar hoje. Esse episódio, como de costume, está sendo gravado ao vivo no Instagram. Ele está aqui com a galera no Instagram, ao mesmo tempo você pode estar me assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, meu canal tem aqui mais de 200 vídeos. Dê like nesse vídeo, se inscreve no canal e dá uma investigada aí, porque tem muita coisa boa para contribuir com o teu processo. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, te agradeço pela companhia sonora aqui. Te peço para me seguir aqui. E, gente, no Spotify tem avaliação, né, cara? Tem como você avaliar esse episódio, esse podcast aqui. E, meu Deus, tem poucas avaliações, hein? Uma lista enorme de pessoas que estão aqui, ó, assistindo, ouvindo e não para ali. Então vai lá no meu perfil e dá uma estrelinha ali para avaliar, beleza? E é isso. Estamos aqui semanalmente, terça-feira de manhã, gravando esse episódio ao vivo aqui no Insta e ao mesmo tempo ficando disponível para vocês. Agora deixa eu dar bom dia aqui para quem tá aqui comigo. A Yandra apareceu aqui dando um bom dia. Bom dia, meu bem, como você está? Para você já é meio boa tarde, né? 1 hora da tarde aí em Portugal. Ok, gente, eu vou tomar um golinho do meu café para dar continuidade aqui. Quem é que tá aqui comigo? Dê um bom dia aí para eu saber quem é que tá comigo, beleza? Hum. Hoje, como de costume, eu dividi o conteúdo em 3 tópicos, em 3 passos. Então a gente vai olhar para um passo 1, passo 2, passo 3. É uma maneira que eu tenho encontrado, né, de dar essa embrulhada no conteúdo para facilitar para mim e para vocês também. Diego tá aqui, Diego Vitor, bom dia, bom dia. Estamos aqui vivendo esse início de terça-feira. Obrigado pela companhia de vocês aí, gente. Vamos nessa. Teremos histórias hoje aqui. Ah, boa sorte. Vamos ver se você vai rir ou vai chorar ou vai dar conta, né? Não vai se distrair. Ah, o Diego disse que vai trabalhar aqui na gestão ouvindo as lives. Ouvindo a live. Gente, o primeiro passo, tá certo? O tema, como vivenciar a solidão enquanto uma transição. Ou seja, a solidão está, nós não estamos negando a solidão e nem estamos preocupados nesse primeiro momento em enfeitá-la enquanto solitude. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tipo, não importa em qual aspecto você está, se você está experienciando enquanto o estar só enquanto solidão, no sentido mais doloroso, ou se você está experienciando isso no lugar mais encantado, que é a solitude. A gente vai vivenciar isso, como que a gente pode vivenciar isso como uma transição? Então, o passo 1 é assumir a sua transição. Assumir a sua transição. No mundo que estamos vivendo,
via de regra, né? Tipo, a gente não tem, primeiro, consciência do poder da nossa narrativa e de narrar a sua própria história. Quando você consegue colocar palavras e determinar capítulos para sua vida, você ganha outro poder de se autodefinir. Como que eu falo tanto no meu conteúdo, no meu trabalho, o ocupar o centro. Para isso, é necessário você fazer uso do poder que você tem, semântico mesmo, né, de dar sentido, de usar palavras para descrever qual é essa sua jornada aqui. Senão fica muito ao acaso. Senão fica muito despretensiosa. Senão fica muito você sendo alguém simplesmente visualizando a sua vida, sabe? Sem se dar conta que você pode dar gosto para ela. Cara, tem uma frase tão boa que eu escrevi recente, uma pessoa destacou que era uma frase muito boa e eu percebi que era. Eu dizia, a vida tem um gosto melhor quando você escolhe as palavras para descrever o gosto que ela tem. Vamos lá, a vida tem um gosto melhor quando você escolhe as palavras que descrevem o gosto que ela tem. A vida tem um gosto melhor quando você descreve as palavras, escolhe as palavras que descrevem o gosto que ela tem. Eu escrevi isso a partir dessa minha prática da escrita diária, que de certa forma conversa muito com essa habilidade, essa capacidade e essa necessidade que eu quero que você entenda de você trazer para si o papel do narrador da sua vida, de você estar contando essa sua história, de você estar dando tom, de você estar dizendo tipo o que você aprendeu ali naquele lugar, o que você foi buscar naquele lugar, o que você está querendo nesse momento da vida, para onde você está indo. A gente não tem normalmente esse nível de intencionalidade e nem mesmo de presença. E aí no final das contas a gente somos seres emocionais, é difícil, temos muitos problemas, né, muitas demandas, muitas tarefas. Então quando elas vêm e te atropelam e você não tem esse lugar autocentrado, lembra, ocupa o seu centro. Quando você não tem essa narrativa sobre quem você é, o que você está buscando fazer, quem é que te apoia nessa jornada, qual é o senso de propósito que isso tem, você vai passar por isso de maneira completamente perdido de si, sem força. Inclusive pelo período de estar só. Então, voltando aqui umas casinhas atrás, primeiro passo do nosso tópico, desse conteúdo de hoje, é assumir a minha transição. E aí isso passa por entender onde eu tô e para onde eu tô indo. É simples e você não faz. É simples e muitas vezes eu não fiz. A gente precisa entender onde eu estou e para onde eu estou indo. Não é só entender. Não é entender. Você precisa definir. Isso exige coragem da sua parte. Cara, eu estou aqui, a gente pode chamar isso de um ponto A e estou indo para aquele meu ponto B. Vai ser linear? É claro que não. Vai dar certo? Vai ser como você planejou, como você imaginou que seria? De certo que não, não vai. Mas você precisa ter coragem de demarcar, definir. Essa é uma palavra forte que tem vindo nas últimas sessões aqui na mentoria. Definição. Porque quando eu não me autodefino, isso eu gosto, isso eu não gosto, é pra cá que eu quero ir, esse aqui tem gosto bom pra mim. Se eu não faço esse exercício, a vida me define. Eu passo pelas situações e a vida me impregna. Só que a gente pode se impregnar de coisas boas na vida, mas para isso você precisa ter critério, você precisa se autodefinir. Entende? Então, quando a gente fala sobre assumir uma transição, agora eu vou dar um exemplo, né? História. Eu fui crente, né? Não sei quantos aqui foram, crente da igreja, evangélico. E tem um lugar de... Eu fui, apesar de ter sido criado na igreja, teve um momento onde eu vivi um despertar espiritual dentro ainda do contexto religioso evangélico. Foi muito bom para mim, apesar dos pesares do sistema religioso. Quando a gente passa por um processo assim de se converter, que é o termo que a gente usa dentro da igreja, a gente passa por um processo de transição muito forte. Você antes estava acessível para uma sociabilização, para alguns costumes, para hábitos, consumos, e aí você passa por um processo muito forte em comunidade, né? De você se alinhar às práticas morais, inclusive, né? Não só religiosas, mas muito morais daquela comunidade. Enfim, existe uma transição de postura, saca? Como crente, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Vocês conhecem pessoas que se converteram, que viraram crente e deixaram de fazer coisas para poder fazer outras coisas. Enfim, é uma transição que eu tenho como exemplo que eu vivi na minha vida. Então eu sei o que era eu, sei lá, sendo um adolescente e dando rolê e, tipo, fugindo escondido no pré-show, saindo e sem falar pra onde eu tava indo exatamente, enfim, vivendo, né? Vivendo. Tô dando um jeito de ter a minha liberdade.
E de algum dado momento eu passei por um processo de encontrar Deus através daquela estrutura. Isso me fez bem. Eu tomei aquilo enquanto verdade. Aquilo fez sentido, aquilo mais do que fez, aquilo deu sentido para mim, um sentido que eu não tinha, que eu precisava. Então é nesse contexto que me fez muito bem. A partir daquilo, eu assumi uma transição, eu assumi uma conversão. Eu estava aqui em um lugar sem propósito e eu fui para um outro lugar que me dava naquele momento aquilo que eu sentia que eu precisava. Esse tom de propósito, de orientação interna, né? Um direcionamento, fé, crença. Eu acredito nisso. Isso faz sentido, eu boto fé nisso. É uma fé cotidiana, né? Todos os dias isso me faz ter força pulsora para onde ir, para onde caminhar. E assim, não sei se isso pode ficar um pouco confuso, mas esse tipo de sentimento é algo que eu me apaixonei e que jamais, assim, eu quero abrir mão disso. E várias vezes, claro, já abri mão porque a vida não é linear. Mas é algo tão rico, é tão caro, é tão bom quando você experimenta esse nível de relação com a tua espiritualidade, e seja lá onde for, se for dentro de um sistema religioso ou não, mas é quando você consegue se sentir vivo e em conversa com o seu espírito. Você sabe que você não está exatamente só, e a gente vai falar isso mais pra frente. Mas o que eu estou trazendo nesse primeiro tópico é assumir essa transição. Então eu precisei ali narrar. Cara, quando eu faço isso, estar só ganha outro sentido. Porque você sabe que você está passando por isso agora, dizendo não para certos encontros sociais, dizendo não para estar com certos amigos, dizendo não para estar em alguns rolês, porque você tem um propósito, você sabe para onde você está indo. Lá naquele dado momento, talvez as minhas crenças eram de que eu deveria ir para o céu, cumprir minha missão, enfim, né? Algum paradigma cristão ali que eu tinha naquele momento. Mas o fato é que passei a ter um outro crivo, um outro critério para minha sociabilização. Pegou a visão? Então, o primeiro ponto que a gente está trazendo aqui eu preciso assumir que eu estou fazendo uma transição mais para frente na faculdade, depois de já ter saído da igreja, que foi ótimo também, ter vivido todo o processo de me perder, me achar novamente, viver o mundo, a carne, tudo isso que eu precisava, né? Enfim, chegou um outro momento onde lá comecei uma segunda despertar espiritual, tá? É como eu chamo. Que aí já foi dentro desse contexto mais espiritualista, já entendendo um pouco mais as terapias holísticas, o yoga, que foi ali que eu fui abrindo o caminho para que eu me tornasse instrutor de yoga e para que eu me tornasse o Sol Crespo que hoje eu sou, que vocês conhecem e acessam aqui. Nesse outro momento, eu percebi que eu estava precisando novamente de uma transição dessa, assim, e eu me assumi nesse lugar. Porque eu peguei emprestado, assim, a visão ali da experiência, outra experiência religiosa que não cristã, mas, por exemplo, a galera do Candomblé paga muito preço através dos momentos, né, que faz preceito, onde precisa dizer não para muita coisa, inclusive para a vida social. Tipo, não pode estar junto, não pode ir para determinados eventos, não pode fazer determinadas coisas. Por quê? Porque tem todo um senso de compromisso e respeito muito forte para cuidar da própria cabeça, da própria energia, da espiritualidade. Aquilo para mim foi uma aula, assim, porque eu estava num lugar, não vinha junto com o mesmo paradigma moral da religião cristã, mas ao mesmo tempo como o sistema religioso tinha muito compromisso, exigia muito de quem estava ali, e aí eu vendo aquilo de fora, eu falei, olha, que interessante, eu já passei por isso antes, agora eu tô vendo alguns amigos passando por isso, e existe um benefício, porque eu comecei a perceber que quando a gente quando a gente se permite tudo, também se paga um preço. Então ali eu comecei a ver, cara, o não, eu preciso começar a me dar algum não. Preciso começar, a me limitar. Isso não posso tudo porque eu tô escolhendo ir para um determinado lugar, saca? Então foi importante para mim naquele momento perceber, e ali eu me coloquei enquanto essa transição. Do tipo, não, eu quero voltar a ter consciência. Eu sinto que eu tava muito sem consciência porque eu tava muito dizendo sim para tudo. Ou para tentar, claro, anestesiar a minha dor. Dor, vazio existencial, que você tem, todos nós temos, ok? Então é isso, nessa tentativa, claro, justa, válida, de remediar a dor da minha alma ali, eu estava me jogando de roda em roda, de rolê em rolê, de externo a externo. Pronto, me marcou muito. E aí eu pego emprestado essas duas experiências, mesmo que religiosas, e para hoje eu não faço parte de nenhum sistema religioso, né? Mas estou aqui trabalhando todo o tempo com a minha espiritualidade, com o desenvolvimento pessoal, e te trago essa demanda, essa necessidade. Então, para que você possa vivenciar a solidão como uma transição, você precisa saber, tá, mas para onde eu estou indo? Porque se você não fizesse essa autodefinição, entende? E aí lembra que o meu lema aqui hoje é ocupar o seu centro. Você precisa ocupar o seu centro.
E aí uma das formas de você ocupar seu centro é com a sua história, é se narrando. Se você não o fizer, você não vai ter condições. E aí estar só vai ser muito... vai te afetar e te enfraquecer demais. Ok? Esse é o passo um. A gente já vai pro passo 2 que eles vão conversar aqui, mas eu quero saber quem é que tá comigo aqui, se isso fez sentido pra você até agora, ok? Estou te perguntando, enquanto isso eu vou tomar mais o gole do café. A sua oportunidade de dizer, oi Sol, sim, fez sentido para mim, oi Sol, não fez sentido para mim, e trazer alguma pergunta, talvez. Minha amiga Tauriana acabou de entrar aqui. Beijo, amiga Ana. Como estás? Vamos lá. Diga aí como tá pra vocês, que eu vou dar uma visualizada no meu segundo tópico aqui, tá bem? Que tá grande, meu Deus. Tá, lembrei. Ui, entrei na hora certa. Será? Sim, vamos fazer C. É isso, é narrar, né? Se o que foi, foi. Entrou na hora certa, toma posse do que é teu, então. Hum. Então, recapitulando, primeiro passo, a gente assumir aqui que a gente tá vivendo uma transição. Isso é forte, mano, porque eu preciso deixar mais forte ainda. Vocês precisam deixar forte pra onde você tá indo, entende? Tipo, tô em casa passando café, acordei nessa intenção, amigo. Que bom, amiga. Tipo, pra onde eu tô indo, cara? É isso que eu quero dizer. Quando, por exemplo, dentro da mentoria, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir o ponto B. E é sobre isso. Tipo, pô, minha mentoria dura um acompanhamento de 3 meses, né? O que que você quer em 3 meses? Tipo, pra onde, como que a gente vai trabalhar aqui em qual favor? Então a gente tem essa coragem de fazer esse tipo de definição. Uma vez que a gente consegue assumir que a gente está em transição para algum lugar, só que o que é mais difícil nisso é que isso exige autonomia emocional da sua parte. Isso exige musculatura emocional, porque ninguém vai estar te cobrando essa transição. Não é como se fosse um processo, por exemplo, dentro da academia, da universidade, onde você tem ali um sistema te cobrando, né? Ó, vamos lá, você tem que entregar o seu trabalho, você tem que fazer o seu TCC. Vocês estão entendendo? Não é como um sistema religioso, que você também tem autoridades ali dentro, te cobrando postura, comprometimento, ok? E se você não cumprir com aquilo, você pode ser, inclusive, convidado a se retirar. Não, mas quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, é você por você definir com coragem e, claro, com conexão principalmente com o teu eu interno e superior, para onde você está indo. Tipo, você define, cara, tem coisas melhores pra mim. Eu quero coisas melhores, eu quero alcançar, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero experienciar coisas melhores. E eu tô num lugar que eu tô experimentando coisas ainda que não quero, não quero mais isso. Então você assume que você tá fazendo essa transição. Quando você faz isso, você se ocupa de si. Você ganha um plano, você ganha uma perspectiva. E sem isso, dói demais ficar só. Agora, com isso, você não tá exatamente só. Porque no momento que você tá só, saca? Você tem isso em vista. Tá, eu tô aqui só, mas eu não tô só. Tô com um plano na minha mão. Vocês estão entendendo, né? Tô aqui, ó, com isso na minha mão. Esse projeto. Pensa numa planta de uma casa, ok? Então, uma planta é uma planta. Ainda tá, tipo, desenhada ali um esqueleto da parada. E aquilo ainda vai se tornar tijolo, ainda vai se tornar, tipo, tudo isso, toda uma estrutura. Tá. E aí, esse é o passo um. E o passo 2 é justamente a gente encarar o trabalho interno que precisa ser feito. Perfeito. Se eu tenho a planta de uma casa, e aí eu penso, eu sei o que eu quero com essa casa, eu tenho um projeto, eu sei como que eu estou projetando, para onde eu quero que isso chegue. Só que eu tenho um trabalho muito forte de colocar tijolo por tijolo. E tijolo por tijolo não, né, gente? Porque, convenhamos, antes de você levantar o tijolo tem muito trabalho, você precisa cuidar do terreno. Muitas vezes você ainda precisa aterrar, o que é muito frustrante e desesperador. Porque quando você pensa, eu quero construir uma casa, você pensa na casa. Você não pensa que você vai ter que comprar, por exemplo, caminhões de entulho para você conseguir nivelar o terreno. E aí pode parecer no primeiro momento que você está muito longe e que não valeu a pena o esforço que você desempenhou até agora nesse teu projeto. Porque afinal de contas isso não está sendo visto, isso não está sendo recompensado. Só que sem você colocar entulho dentro do terreno e você construir uma casa baixa, se vier a chuva, por exemplo, vai alagar a tua casa. Vocês estão entendendo? Só que a gente não está falando de uma casa física somente. A gente está falando de uma casa que é você, a sua existência também. E quando eu falo de ficar só, ontem, por exemplo, ontem, antes de ontem, não sei, eu estava passando na praça
Domingo, tá? Tava frio, 18 graus. Pra cá tudo bem, não é tão frio mais. Pro Rio isso seria, tipo, horrível. Enfim, estava frio, de qualquer forma, tinha vento. E a galera tava na praça, assim, né? Num banquinho da praça ali, desses bancos que tem coisa de xadrez, assim. Com garrafa, né, de energético, pá, bebida, cigarro e tal. Aí eu lembrei, né, velho, quantas vezes eu, tipo, estive em rodas, como essa, por exemplo, bem essa assim mesmo, tipo, não tem nada pra fazer, vamos sentar ali, vamos beber ou fumar e tal. Várias vezes a minha vida foi assim, né? E, tipo, eu tava frio, ou tava desconfortável, ou eu não tava tão confortável com aquela pessoa que tava do meu lado. Talvez eu nem conhecia ela o suficiente, o papo não tava nem tão bom. Às vezes, sabe, aquele papo meio tipo assim, é. Só que é isso, o meu tempo de energia tava ali. Eu permitia que o meu tempo estivesse ali. Porque aquilo ali, de alguma forma, tava. A gente tem, é claro, algo em comum. A necessidade e a demanda de anestesiar essa dor com uma chapação suave, compreendo. Aí eu vi aquilo e pra mim foi um portal de um contraste muito forte. Falei, meu Deus do céu, quantas vezes, né, eu realmente vivi assim com esse nível de não estar ocupando o seu próprio centro. É bem isso, entende? Tipo, você não tá ocupado de um projeto. Logo, esse momento aqui, essa passagem de tempo, esse ócio despretensioso, tamanho sem propósito, entende? Tipo, não tem propósito aqui, tem só o propósito de passar um tempo. É muito bem-vindo. E eu não estou julgando o fato de ser bem-vindo, ele é bem-vindo. Só que é um contraste com outro momento onde você está tão ocupado de você, que aí eu passo a olhar aquilo e pensar, meu Deus, como que eu ficava em lugares onde não fazia sentido nenhum, na verdade. Só que como a minha vida não tinha tamanho sentido, fazia sentido passar aquele tempo ali. Uma vez que você consegue ocupar, ter esse plano que eu estou trazendo aqui, é a planta dessa casa que você está levantando, e essa casa é você, aí você começa a ser mais criterioso com as suas relações, as suas interações, com o uso do seu tempo, com o uso da sua energia, entende? E aí, se o primeiro passo aqui é assumir uma transição, o segundo é sobre assumir ou encarar o trabalho interno que precisa ser feito. E aí tem uma atitude assim que eu tenho recebido muito, principalmente em resposta às cartas do tarô nos stories, que é um lugar de um certo cansaço. Porque eu percebo que muitas vezes são pessoas aqui na audiência que não estão, claro, ainda tamanha condição de encarar o processo, né, de disruptivo, vou colocar assim, do autoconhecimento. Isso não é, ainda estão vivendo muito como se vive, muito na normose, muito tipo do jeito normal. Então entra em contato com um conteúdo que é muito espinhoso e, tipo, flerta com encará-lo, mas desiste, porque é difícil o que está sendo dito. São verdades, né, substanciais, assim. Então, é sobre um convite a um caminho de viver desperto. Ou seja, eu posso estar vivendo essa jornada aqui de maneira mais inconsciente ou mais consciente. E quando eu falo, escolho o caminho de estar mais consciente, isso exige, entende? Isso exige fazer um trabalho. E aí as pessoas querem fugir do trabalho e brincam, claro, né? Do tipo, ai, hoje eu quero uma carta leve pra mim. Não quero trabalho. Só que dá pra ver claramente que não entendeu como as coisas funcionam. Porque as tarefas, vamos colocar assim, os problemas, as demandas, as lições espinhosas, elas se repetem até que a gente de fato possa se graduar nisso. Até que eu possa aprender com essa tarefa, com essa lição, entende? Então vai se repetir, vai retornar para mim essa carta batendo na mesma tecla. Por quê? Porque eu não mudei. Porque eu não aprendi. Enquanto eu não aprender, eu vou passar pela mesma situação, infelizmente, eu sei. É cansativo. É cansativo. Mas é real. Enquanto eu não encaro esse trabalho que eu preciso fazer, que só eu consigo levantar essa minha própria casa, eu vou fugir. Enquanto eu fujo, isso é para fora, isso é em companhias e interações sociais que me devolvam esse anestesiar da tal dor de não ter uma casa pronta, eu vou precisar, enquanto eu fujo disso, eu atraso a construção dessa casa. Eu atraso a construção desse conforto. Eu atraso a construção dessa estrutura que vai me manter seguro e confortável. Enquanto eu sigo atrasando isso, vai ser mais confortável temporariamente. Tá no frio, numa praça, um domingo no final da tarde, bebendo e me embriagando. Claro, pô. Eu não tenho uma casa boa, mais confortável do que isso. Isso aqui tá mais confortável do que minha própria casa. E aí, quando a gente fala do aspecto da solidão,
Isso é aquilo que fica em você quando você não está se distraindo, conversando com alguém sobre aquilo que está do lado de fora. Quando eu tô aqui com um papinho, né, tipo, enfim, com uma pessoa, muitas vezes, se eu tô do lado de dentro, se isso tá vazio, aqui fora também vai estar vazio. Agora, quando eu consigo, com coragem, preencher esse trabalho interno, aí eu passo a desenvolver aqui fora relações que também são mais preenchidas, que também são mais substanciais. Porque eu não vou conseguir sustentar meu tempo e minha energia conversando com alguém que tá falando nada com nada. Que não tá olhando, sabe? Que não tem verdade posta na mesa. Que não é substancial esse papo. Ainda assim, a solidão ela se faz necessária. E eu ouso dizer justamente necessária no sentido de você conseguir encarar esse trabalho. Então, assim, se você tá só e você tá só de você, ficar só de outras pessoas vai ser muito doloroso. Porque você tá fugindo desse projeto. Você tá fugindo de olhar para essa planta dessa casa. Você não tá comprometido com se estruturar. Se eu não tô comprometido a levantar tijolo por tijolo e construir a minha casinha para mim, e aí eu me vejo só, ao relento, isso é muito difícil. Ninguém quer estar ao relento. Não tô romantizando a solidão. É difícil. Mas o grande ponto aqui é, quando eu passo o tempo encarando que eu tenho algo a fazer, que eu tenho uma obra, que eu tenho uma transição, que eu tô saindo daqui e tô indo para ali. Esse é um primeiro passo. Estou em transição. O segundo é, daqui até ali eu tenho trabalhos para fazer nesse percurso. Tenho um trabalho interno aqui. Tenho uma obra. E aí quando você passa a se enxergar, viver seus dias, acordar, ir dormir, passar pela tarde, entendendo que você está numa obra, aí você passa a estar mais ocupado de si. Então, por mais que o seu lugar ainda não esteja confortável, isso é, o seu lugar interior, por mais que você ainda tenha conflitos, crises, questões fortes que não te deixam totalmente confortável consigo mesmo, você está comprometido a fazer essa obra. Você está comprometido a deixar esse lugar menos desconfortável, deixar esse lugar aos poucos, sabe, mais acolhedor para si. Porque é você que mora nele. E isso muda tudo em relação à solidão. Agora, claro, se a gente não faz esse trabalho, a gente vai continuar criando conexões que estão com outras pessoas que a gente se conecta genuinamente porque estamos nos conectando através desse vazio existencial. Eu tô vazio de mim, ele tá vazio de si, porque esse vazio, gente, de novo, eu tento me preocupar em dizer que sim, que não é um julgamento um, como se fosse algo, como eu posso dizer? É o normal, entende? É o normal, todo mundo tá vivendo assim. Eu já vivi assim a maior parte da minha vida, e se eu não cuidar, eu vou continuar vivendo assim. Ou seja, sem propósito, sem estar autodefinido. É assim que todo mundo vive. Sem essa consciência, sabe? Enfim, então assim, é isso. Logo, eu encontro outras pessoas que também estão passando pela mesma situação. Que também estão vivendo só por viver. E a gente passa um tempo juntos. Fugindo de olhar para dentro, fugindo de se construir. Então a melhor forma da gente vivenciar essa solidão como uma transição é, primeiro, encarar que a gente tem uma transição. Segundo, encarar o trabalho interno. Isso significa, encontrou uma sombra, encontrou um padrão de comportamento que é doloroso encarar, encontrou algo que te fragiliza sobre você, uma verdade sobre você que não é fácil de ser vista, encare ela, sabe? Ela tá ali, é o passo para você conseguir chegar onde você quer. E não, tipo, negar isso. Claro, se você não tem condições hoje de olhar para isso, você não tem condições, isso não vai mudar, você vai fugir, tá tudo bem. Mas a ideia é que a gente consiga se treinar para cada vez mais a gente dar cada vez mais conta de olhar pra gente mesmo no espelho, tomar nota sobre aquilo que tá aqui me fragilizando, sobre aquilo que tá me fortalecendo, sobre aquilo que hoje tá doendo e que hoje eu preciso remediar, tá certo? E aí não é só remediar, né? Pensa que o remediar eu tomo um remédio para aliviar a dor, o sintoma. Mas para além desse sintoma, eu preciso olhar para a causa. Aí eu preciso descobrir esse lugar mais profundo. O que está me causando isso? E aí talvez não seja exatamente só um remédio, mas seja aqui um aspecto outro da medicina, né? Uma medicina preventiva, um tratamento, uma mudança comportamental. Entende? Enquanto eu olho só para o sintoma e alivio o sintoma, ele vai retornar. E eu vou precisar fugir para não sentir essa dor. Então existe esse lugar de eu encarar essa dor.
E esse é esse passo 3, assim. A gente, fazendo esse trajeto, a gente consegue chegar num lugar onde eu consigo estar só, sem que isso me faça a alma doer. Uma vez que eu consigo... Por quê? Porque eu tô acompanhado de mim. Porque eu tô em um plano que tá me acompanhando. Entende? E aí eu tô tão ocupado com esse plano que eu tô com ele pra todo lugar. E aí, quando eu passo a interagir com as pessoas, isso passa a ser menos sobre um aspecto de necessidade, mais como um presente. Sim, um presente. As pessoas passam por mim e eu vejo essa interação social, essa oportunidade de troca, como um presente. Caramba, eu tô tendo a oportunidade de conhecer essa pessoa, de ouvir essa pessoa. Eu não tô falando sobre um critério utilitário de eu só vou me permitir passar tempo com quem, enfim, é mais esperto que eu, com quem está indo pro mesmo lugar que eu. Não, a vida, tipo, é isso, é uma pessoa completamente aleatória na rua, que não tem nada a ver com você. Mas você tá reconhecendo esse seu lugar de humildade, você sabe, você tá ocupado consigo, você sabe por onde você tá indo, e você consegue, assim, passar pelas pessoas, conversar com maior leveza, sem se preocupar se elas, enfim, vão ser úteis para você ou não, mas ao mesmo tempo, principalmente porque você tem a capacidade de sair dessa interação quando você entende que não faz mais sentido para você. E o que faz você ter essa condição de ficar e sair no tempo certo é você ter você como centro, como ponto de partida. Porque se eu estou vazio de mim, eu fico em lugares que me roubam a minha própria energia, que me tomam a condição de ser criterioso ou de ser consciente. Aí eu insisto, onde na verdade não tá nem me fazendo bem, velho. Nossa, tem perguntas que apareceram aqui. Enfim. Ok, perguntas dos stories que tem aqui. Pronto, chegamos no nosso terceiro ponto, ok? Estou aqui entregando o nosso conteúdo de hoje. Como vocês estão? Quem está aqui comigo? Eu vou tomar um gole de água agora. Eu ablei. Um instante. Mas se quiser falar alguma coisa, quem está aqui, eu não sei quem é que está aqui, fala aí comigo. Então vamos finalizando. O Cauã colocou aqui na pergunta, agradeço. Valeu, Cauã, por estar presente. A gente está finalizando. Então é isso, assumir nossa transição. O que já não é como se vive normalmente. Principalmente encarar o trabalho que você precisa para fazer essa transição do ponto A para o ponto B. Encarar essa demanda. E o terceiro ponto é, você não fica sozinho quando você... tem uma frase, nossa, quanto tempo que eu não falo essa frase? Era de um coach chamado Arli Cravo. É de um coach chamado Arli Cravo. Foi com ele que eu aprendi. Ele tem canal no YouTube super... no meu processo lá, no início, 10 anos atrás, eu consumia muito ele. E aí ele tem uma frase que é: você só fica sozinho quando se abandona. E é uma ótima síntese pro que eu trouxe nesse terceiro passo aqui. Você só fica sozinho quando se abandona. Então, toda essa jornada de estar só é menos dolosa quando você tá acompanhado desse seu plano, do seu ponto B e quando você toma nota para encarar isso que tem sido apontado para você como tarefas suas, ok? E é isso, assim, tipo, sou carente, por exemplo, daí de frente com uma carência fodida. Aí eu quero negar isso, né? Penso, porra, por que essa altura do campeonato eu sofrendo de carência? Mas quando você entende, mano, é isso. Ainda tem essa carência aqui que eu preciso olhar para ela, preciso colocá-la num devido lugar dentro de mim. Eu encaro ela e faço perguntas sobre e peço a vida para trazer para mim. Cara, como que eu consigo olhar para essa carência? Como que eu consigo trabalhar ela? Como que eu consigo cuidar disso em mim? E aí você consegue avançar e essa carência deixa de ser um problema. Por quê? Porque você olhou e cuidou dela. E via de regra a gente vê, sou carente, não quero olhar para isso. E aí você foge. Entende? Então esse foi o nosso tópico de hoje, vivendo a carência como uma transição. Uma transição para onde? Você precisa definir. Para onde você está indo? Que transição você está vivenciando? E é isso, quando a gente começa a estabelecer esses critérios pessoais, a gente começa a atrair para o nosso campo, para as nossas interações, pessoas que de certa forma estão mais qualificadas ou mais alinhadas com quem nós somos, né? Seja aqui através de um consumo de uma live ou de um episódio de podcast, ou um vídeo no YouTube que você se permitiu parar, dar seu tempo e sua atenção para se conectar. Isso só aconteceu porque de alguma forma você está em ressonância com a energia do que está sendo dito, seja de bom, seja de ruim, ok?
ou outros espaços de interação e sociabilização que a gente desenvolve. E aí, quero aproveitar a oportunidade de compartilhar aqui uma mensagem, né, de Daisy no nosso último encontro da imersão, que ela dizia: gratidão por estar imersa nessa caverna, gratidão por cada partida, por cada coração aberto disposto a aprender e a ensinar com a bagagem que cada um traz consigo. Gratidão, Sol, por nos iluminar com essa luz, gratidão por nos nortear com suas palavras, com seu carinho, fazendo chegar nos grandes o suficiente, fazendo nos enxergar grandes o suficiente para nos tornarmos o protagonista da nossa história, ocupando o nosso centro e percebendo que temos o poder de nos autocriar a cada dia. Isso aqui foi a Daisy falando no final de uma imersão nossa da caverna. E é o que eu mais amo aqui, tanto aqui no meu conteúdo com vocês, quanto dentro do processo imersivo, de fato, da mentoria, é a gente se aglomerar, mesmo que virtualmente, com pessoas que estão pagando o preço de buscar ocupar o próprio centro da vida. Isso significa dizer não para muitos padrões de comportamento social que a gente vive do lado de fora. Ok? E a Daisy, especificamente, tem um episódio no meu podcast e no canal do YouTube contando a história da Daisy. Super recomendo a vocês. Passou pela mentoria, né? Ela tá aqui hoje novamente na mentoria. Enfim, uma história incrível. Eu falo pra ela, quando ela chegou aqui, a Daisy estava já deitada no caixão, pedindo só pra fechar o caixão. Entende? Então é uma diferença de ser humano, assim, uma diferença de vida pulsante, que eu fico muito honrado de tê-la aqui e ao mesmo tempo de ler essas palavras, né? O quanto faz bem, o quanto a gente consegue depois. Veja, eu também passei tanto tempo pagando o preço de ficar só, e agora consigo não somente não estar só, como ser uma pessoa que junta pessoas a favor de ocupar o centro da própria vida. Entende? E é isso, para você experienciar, entender, tem uma página com todos os detalhes da caverna, tem até um vídeo no canal do YouTube falando detalhe de como funciona, e dentro da página tem o valor, forma de pagamento, enfim, minha mentoria dura 3 meses, né, e tem acompanhamento individual e imersões coletivas, e é um processo que não é para todo mundo, não só financeiramente, porque exige um investimento financeiro, mas principalmente o investimento de tempo, de energia, e desse posicionamento disruptivo, né, de entender que você vai precisar pagar um preço, de modificar, de uma transição de fato, né? De sair de um lugar e ir para outro. E aí isso vai mexer nas suas relações, isso vai mexer na sua relação interna, principalmente nas suas emoções, na forma como você se vê. Isso vai ser você estar em um ambiente que te provoca todo tempo a sair do lugar, do cultivo do lugar da vítima, para ir para um lugar de fato dessa protagonista que narra, que escreve a própria história, que usa as palavras para descrever o gosto que a sua vida tem. Esse é o meu convite, é isso que eu faço aqui no meu trabalho, tanto no conteúdo aqui, quanto principalmente dentro do processo da mentoria, que é algo mais imersivo. Então fica o convite para você me mandar mensagem, que eu te mando essa página com todos os detalhes. Ou o link está aqui na descrição se você estiver no Spotify ou no YouTube. Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Desejo um excelente dia para nós aqui. Quem é que está aqui comigo? Quiser dar um salve aí, uma palavra final, é nós, é esse momento que a gente está encerrando. Vou beber meu último gole d'água enquanto estou dando essa oportunidade de você contribuir com esse episódio, dizendo alguma palavra aí. E aí a gente vai viver a nossa terça-feira. Seu momento, hein? Últimos minutos. E assim, então, estamos indo, hein? Gente, ótimo dia pra vocês. Tamo junto. Até terça-feira que vem, 9h09 da manhã. Beijo.